Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei sobre o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, estabelecendo os objetivos, os princípios e os parâmetros da reorganização administrativa territorial no âmbito das autarquias e definindo e enquadrando os termos da participação dessas mesmas autarquias na concretização de todo o processo. Nesta proposta de lei, que se inscreve na primeira fase da reforma do poder local, consagra-se a obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das freguesias e inicia-se o processo de reorganização administrativa do território dos municípios, desde já se incentivando a sua fusão. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei de alteração ao Código do Trabalho a apresentar à Assembleia da República. Sobre esta proposta de lei, o Sr. Ministro da Economia e do Emprego fará depois uma apresentação mais detalhada. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a alienação de 40% das ações da REN, Redes Energéticas Nacionais, objeto da venda direta de referência na segunda fase do respectivo processo de reprivatização. Os adquirentes selecionados são a State Grid International Development, para a aquisição de ações representativas de 25% do capital social, e a Oman Oil Company, para a aquisição de 15%. A Sra. Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças fará depois a apresentação deste processo e do contexto da decisão de hoje do Conselho de Ministros. Foi ainda aprovado no Conselho de Ministros um diploma que transpôs uma diretiva comunitária que altera o regime aplicável à resolução dos contratos relativos a serviços financeiros prestados a consumidores e celebrados através de meios de comunicação à distância. Foi também aprovado no Conselho de Ministros, no âmbito do PREMAC, a orgânica do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. No Conselho de Ministros também aprovou ainda um diploma que procede à alteração dos estatutos da Fundação para os Estudos e Formação Autárquica, o CEFA, redefinindo o seu papel no âmbito da administração local e racionalizando a sua estrutura orgânica e o seu funcionamento. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a criação de um grupo de trabalho para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e da Lei de Finanças Locais. Um grupo de trabalho que é composto por um secretariado técnico e por uma comissão de acompanhamento, onde têm assento, entre outros, os representantes das regiões autónomas. O objetivo é elaborar propostas de alteração a estas duas leis, Lei de Finanças das Regiões Autónomas e Lei de Finanças Locais, até 15 de março de 2012, do ano corrente, portanto, e 15 de junho de 2012, respectivamente, para a lei que tem que ver com as regiões autónomas e a lei que tem que ver com as finanças locais. O Conselho de Ministros aprovou ainda também as competências, a composição e as regras de funcionamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Trata-se de um Conselho presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro e que tem por missão aconselhar o Governo em matérias transversais na área da ciência e da tecnologia, com a participação também de representantes das organizações empresariais, entre outras, e das universidades. O Governo aprovou uma convenção para ratificação pela Assembleia da República relativa à proteção dos créditos dos trabalhadores em caso de insolvência do empregador. Convenção adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. Foram também aprovados algumas outras convenções, um acordo entre a República Portuguesa e o Estado do Catar relativo à dupla tributação e prevenção de evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, e outros dois acordos internacionais, um com os Emirados Árabes Unidos sobre a promoção e proteção recíproca de investimentos e outro com a República Popular da China no domínio do turismo. O Conselho de Ministros delegou ainda, por resolução, na Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, a competência para a homologação de propostas de delimitação do domínio público hídrico. Por último, foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma resolução que autoriza a realização de despesa para a aquisição de equipamentos na área informática do Ministério da Administração Interna para o triênio 2012-2014. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego para vos fazer a apresentação relativamente à proposta de lei hoje aprovada de alteração ao Código de Trabalho. Muito boa tarde. Com a proposta de lei de alterações ao Código de Trabalho hoje aprovadas em Conselho de Ministros, o Governo dá um importante passo no que diz respeito
à implementação de reformas estruturais no mercado laboral nacional. Reformas estas que são urgentes e necessárias para assegurar que Portugal será um país com empresas mais competitivas, capazes de manter e gerar emprego. As reformas que agora ganham corpo de lei resultam do acordo alcançado com a participação dos representantes dos trabalhadores e das confederações patronais, com quem este Governo estabeleceu uma verdadeira coligação social. Não há dúvida que o documento que construímos com os parceiros e que serviu de base para as reformas que agora apresentamos é, acima de tudo, um pacto de confiança. Quero, por isso mesmo, sublinhar o papel de enorme responsabilidade, nesta hora, assumido pelos parceiros sociais em todo este processo. Este é o empenho que os portugueses necessitam do Governo e dos parceiros. Com as reformas aqui aprovadas, hoje, estabelecem-se as bases para que o mercado laboral funcione cada vez mais como um potenciador do crescimento das empresas nacionais, alinhando a sua capacidade competitiva com a que têm as restantes empresas europeias e, consequentemente, da economia nacional. Entre as várias alterações ao Código de Trabalho que hoje foram aprovadas em Conselho de Ministros, gostaria de destacar a criação de um banco de horas individual, com um limite máximo de 150 horas anuais, a criação do banco de horas grupal, a redução do número de feriados, sendo 4, 2 civis e 2 religiosos, a eliminação da majoração do número de dias de férias estabelecida em 2003, a admissibilidade do encerramento da empresa para férias nas chamadas situações de ponto, sem prejuízo da possibilidade do empregador optar pela compensação de trabalho, as alterações no que diz respeito à fiscalização das condições de trabalho e comunicações à autoridade para as condições de trabalho, com a redução dos procedimentos burocratizados e envio de documentos, permitindo direcionar a ação da ACT para o controle e fiscalização das condições de trabalho, o que irá levar a uma racionalização da sua atuação, bem como as alterações no despedimento por extinção de posto de trabalho, a adequação das compensações com a salvaguarda dos direitos adquiridos dos trabalhadores, as alterações aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, bem como as mudanças no que diz respeito aos contratos de muito curta duração. Em todo este processo, é importante referir que, como sabemos, todas estas alterações são importantes para tornar a economia nacional mais competitiva e para tornar as nossas empresas mais saudáveis. Sem empresas saudáveis, não há emprego. E sabemos que o caminho sustentável, o caminho com futuro, não é o Estado comprometer-se a criar-se postos de trabalho, mas antes criar as condições para que sejam as empresas, que são obviamente quem faz crescer a economia, a criar e a manter os postos de trabalho através do seu crescimento. Com as alterações hoje aprovadas, criamos estas alterações e estas condições. O Governo sabe que este é o caminho a seguir para o relançamento da economia e é por isso mesmo que continuamos empenhados na nossa aposta de reformas estruturais para eliminar os obstáculos que têm impedido o crescimento económico da economia portuguesa. Muito obrigado. Eu passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado, Doutora das Finanças, para vos fazer a apresentação da decisão hoje do Conselho de Ministros relativa à reprivatização da REN. Obrigada, boa tarde. No contexto da segunda fase de reprivatização da REN, o Conselho de Ministros procedeu hoje à seleção da State Grid International e da Oman Oil Company para efetuarem a aquisição das ações representativas de, respectivamente, 25% e 15% do capital da REN, o que prefaz a participação de 40% detida pelo Estado português a ser vendida no âmbito da venda direta de referência. É com muita satisfação que informo que, após um processo pleno de desafios, executado num difícil contexto de mercado, o Estado português tornou possível a entrada de 2 acionistas estratégicos complementares para a REN, os quais combinam uma interessante mistura de atributos estratégicos e financeiros. A State Grid pagará um valor de 2,90 € por ação, que representa um prémio de 40% face à cotação do dia anterior à entrega das propostas vinculativas, estava na altura em 2,072 por ação, e equivalendo a um valor total de 387,15 milhões de euros por uma participação de 25% na REN.
A Oman Oil pagará 2,56 € por ação, apresentando um prémio de 23,6% face à cotação do dia anterior à entrega das propostas vinculativas, equivalendo a um valor total de 205,06 milhões de euros por uma participação de 15% na REN. O Estado português irá assim receber um valor global de 592,21 milhões de euros pela participação de 40% a ser alienada, o que corresponde a cerca de 150 milhões acima do valor de mercado atual da empresa. Corresponde a um prémio médio de 33,8%. A diferença entre o prémio pago pelos investidores para cada uma das participações reflete a maior participação adquirida pela State Grid, um maior nível de participação nos órgãos sociais e um maior envolvimento na contribuição para o desenvolvimento estratégico da REN, comparativamente à da Oman Oil, que propõe um investimento estratégico, mas de cariz mais financeiro. A proposta da State Grid inclui ainda uma carta de compromisso do China Development Bank para financiar a REN em 1.000 milhões de euros a uma taxa e prazo competitivos face ao mercado. Os compromissos apresentados pela State Grid e pela Oman Oil são um voto de confiança na economia portuguesa e numa das suas empresas mais importantes no setor das infraestruturas. Aguardamos com elevada expectativa pelos benefícios futuros mútuos decorrentes desta transação durante os próximos anos. Adicionalmente, tanto a State Grid como a Oman Oil irão contribuir para a economia portuguesa, para além do seu investimento na REN, através de algumas iniciativas específicas. A State Grid é uma empresa detida pelo Estado chinês e é a maior utility a nível mundial, tendo ainda alcançado o 7º lugar na classificação da Fortune Global 500 em 2011. As vendas totais desta empresa atingiram os 180 mil milhões de euros em 2010. Internacionalmente, tem já presença no Brasil e nas Filipinas. A Oman Oil é uma empresa detida pelo Sultanato de Oman e tem o objetivo de desenvolver e investir em oportunidades de negócio no setor energético ou em indústrias relacionadas a nível internacional. Atualmente possui um portfólio de participações em 35 empresas em 9 países, incluindo 4 em Espanha. Os acordos estratégicos inerentes a esta transação e que serão assinados entre os investidores e a REN foram considerados pela empresa como muito importante no caso da State Grid e importante e complementar no caso da Oman Oil. Os principais elementos do acordo estratégico com a State Grid são os seguintes: o apoio ao desenvolvimento da estratégia e plano de negócios atuais da REN, apoio ao desenvolvimento dos projetos da REN no mercado ibérico, criação de 2 parcerias conjuntas, a 50% cada uma das entidades, para Angola e Moçambique, com o Right of First Offer para oportunidades apresentadas por qualquer uma das partes. Compromisso de utilização da REN como prestadora de serviços no Brasil e em projetos de redes de interconexão de energia renovável na China, devendo pelo menos um projeto ser iniciado até ao final de 2012. Criação de um consórcio com a REN para futuros projetos de transmissão no Brasil, sendo um objetivo indicativo ter os projetos identificados até ao final de 2013. E a criação de programas bilaterais de estágios e intercâmbio e de um centro de excelência de investigação e desenvolvimento, um laboratório para projetos relativos à energia eólica offshore em Portugal. Ainda a componente que já referi de financiamento por parte do China Development Bank. No que respeita à Oman Oil, os principais elementos do acordo estratégico são o apoio ao desenvolvimento da estratégia e plano de negócios atuais da REN, designadamente na expansão do negócio de infraestruturas de gás natural e na utilização de terminal do gás natural da REN por terceiros. Possibilidade de investimento conjunto em oportunidades apresentadas pela REN, análise conjunta de oportunidades de investimento em Oman e em países do Conselho de Cooperação do Golfo, a ser iniciada até final de 2012. Promoção dos interesses da REN junto das empresas pessoas participadas na Ibéria, por exemplo a Enagás, com o objetivo de capturar sinergias resultantes de procurement e de promover a integração do mercado ibérico. Os investimentos da China e de Oman em Portugal devem resultar em oportunidades recíprocas para as empresas portuguesas nesses países e em outros locais em que os investidores operem. A State Grid comprometeu-se a adicionar fabricantes portugueses qualificados à sua lista de fornecedores aprovados e a apoiar a expansão de empresas portuguesas para a China, e a Oman Oil assumiu o compromisso de fomentar as exportações portuguesas para o Golfo. A State Grid irá também estudar, ainda em 2012, a viabilidade de implementar uma fábrica de equipamento energético, designadas Smart Grids, em Portugal. Quer a State Grid, quer a Oman Oil comprometeram-se à manutenção da estabilidade acionista da REN e manter a identidade portuguesa da REN, incluindo a manutenção da sede da empresa em Lisboa. A transação está sujeita à aprovação de legislação de enquadramento, estando prevista a sua conclusão para abril. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Joana Rodrigues.
executivos da TVI. Eu gostava de saber, falou aí da garantia da estabilidade acionista da REN. Perante algumas dúvidas que a Comissão Europeia colocou a esta privatização, com as dificuldades de garantir independência entre a EDP e a REN, porque ambas vão passar a ser controladas maioritariamente pelo Estado chinês, eu gostava de perceber o que é que o Governo, neste sentido, pode fazer para garantir, de facto, essa independência. Se é que vai haver alguma limitação em termos de direito de votos por parte destes acionistas e até que ponto é que está, qual é, de facto, o poder que o Estado vai continuar a ter, o poder executivo que o Estado vai continuar a ter no setor elétrico e energético em Portugal. Depois só mais uma questão relativamente à reestruturação autárquica, para quando a fusão das juntas de freguesia e quantas juntas de freguesia que estão aqui envolvidas. Obrigada. Muito obrigada pela sua questão. Eu queria esclarecer que, de facto, nem no caso da EDP, nem no caso da REN, estamos a falar de participações maioritárias ou que confiram controlo. De facto, no caso da EDP, o que foi alienada foi uma participação no capital de 21,35%, no caso da REN está-se a alienar à State Grid 25%. Não há, em qualquer das situações, uma posição de controlo assumida pelas empresas. Apesar dessas empresas serem ambas detidas por uma holding estatal na China, elas não têm relação entre si, não são geridas de forma coordenada e nós falámos com a Comissão Europeia e, atendendo a que, como referi, se trata de duas entidades que não têm posição de controlo em qualquer das empresas, tanto o Estado português como a Comissão Europeia estão confortáveis com estas duas transações. Relativamente aos instrumentos que o Estado português dispõe para assegurar que que mantém uma palavra relevante na questão do setor energético, do setor elétrico nacional. Tanto a EDP como a REN são entidades sujeitas à regulação e o controlo pelo Estado faz-se através da regulação e não necessariamente através de uma participação acionista em qualquer das empresas. E, de facto, tanto num caso como no outro, a regulação que existe e a regulação que está a ser reforçada, nomeadamente no âmbito do contrato de concessão da REN, garantirá ao Estado todos os instrumentos necessários para assegurar o interesse público, para assegurar a salvaguarda do fornecimento de energia, independentemente da estrutura acionista que as empresas tenham. Em todo o caso, esta questão das entidades ou das empresas que controlam redes de transmissão, existe uma regra resultante da Diretiva da Energia na Europa que impede que empresas que estejam ativas no setor detenham de facto uma posição de controle. Portanto, mesmo pelas regras europeias, essa posição de controle não poderá nunca vir a ser adquirida. Muito obrigada. Em relação à questão que colocou sobre as juntas de freguesia, eu queria dizer que as juntas de freguesia, peço desculpa, a reorganização territorial autárquica na área das freguesias, a questão que colocou concretamente. Eu queria dizer aos senhores jornalistas que uma das razões para este briefing ter começado só às 3 é porque o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares começou exatamente às 3 a apresentar em primeira mão na Assembleia da República esta reforma. De qualquer maneira, respondendo à sua questão, a previsão que há relativamente perguntou para quando e quantas é que se previa. O para quando decorre, obviamente, agora do processo legislativo no Parlamento, uma vez que isto é matéria que tem que ser resolvida pelo Parlamento, trata-se de uma proposta de lei, é matéria de reserva da Assembleia da República. E, portanto, dependerá da forma como decorrer, penso que célere, mas da forma como decorrer os trabalhos na Assembleia da República. Em qualquer caso, de acordo com os memorandos, porque isso trata-se de uma medida que está prevista nos memorandos, um compromisso do Estado português com a Troika, de acordo com os memorandos, trata-se de uma medida que tem que estar concluída até o mês de junho. Portanto, a aprovação desta legislação tem que estar concluída até o mês de junho. Isso permitirá que a conclusão deste processo tenha efeito já para as eleições autárquicas do próximo ano, ou seja, de 2013. Relativamente a quantas freguesias é que eventualmente serão abrangidas, não lhe posso dar o número exato porque o processo, a proposta de lei apresentada pelo Governo, o que propõe são determinado tipo de parâmetros de agregação, que vão desde a agregação de 50% das freguesias nas áreas urbanas, que pode ir nos municípios de nível 1, que são os municípios maiores, com uma população superior a 40 mil habitantes e uma densidade populacional de mais de 500 habitantes por quilómetro quadrado. Essa agregação nos municípios urbanos será de 55%.
No caso das freguesias não urbanas, portanto, digamos assim, das freguesias rurais, será de 35% ou de 25% nos municípios mais pequenos, que são também aqueles onde há uma dispersão geográfica, como sabe, normalmente no norte do país um pouco mais acentuada. Portanto, estes são os parâmetros da proposta de lei, que agora vai ser discutida na Assembleia, e, de acordo com aquilo que vier a ser aprovado pela Assembleia, se não andar muito longe destes parâmetros, a estimativa, porque também isto implicará necessariamente a participação dos órgãos autárquicos, nomeadamente das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia em todo o processo, mas a estimativa, se não forem alterados pela Assembleia da República estes parâmetros, andará à volta de, eu diria, cerca de 30%, uma redução de cerca de 30% do número de freguesias. Portanto, no nosso país, como sabe, temos 4.259 freguesias, portanto estaremos a falar de números à volta de 1.300, 1.400 freguesias. Mas, como lhe digo, trata-se apenas de uma mera simulação, porque isso depende não apenas dos parâmetros finais que forem aprovados pela Assembleia da República, como também do envolvimento e das propostas que vierem a ser apresentadas por parte das associações, das Assembleias de Municípios e das Assembleias de Freguesias, cuja participação está expressamente prevista na proposta apresentada pelo Governo. Joana Navais da SIC, ainda duas questões. Ainda sobre a REN, o Estado, depois desta venda direta, fica ainda com uma participação que ronda aos 11%, admitindo-se a dispersão em bolsa. Aquilo que eu queria saber é se já há uma previsão para quando é que poderá ser feita essa dispersão. E sobre o Código de Trabalho, o Sr. Ministro pedia-lhe que nos esclarecesse em relação aos prazos de entrada em vigor de algumas medidas, em concreto a questão das férias e também das pontes, e também a questão dos feriados. As férias calculo que só possam entrar em vigor em 2013, em relação às outras, sobretudo no caso das pontes, se vai haver ou não um regime excepcional este ano, uma vez que o prazo para a marcação dessas pontes por parte dos empresários terminaria 15 dias antes do final do ano anterior. Muito obrigada pela sua questão. Confirmo, de facto, existe ainda uma parcela remanescente de 11,07% que fica ainda na mão do Estado e que vai ser alienada por dispersão em bolsa, portanto, por uma oferta pública de venda, mas não temos ainda calendário previsto. Tratando-se de uma oferta pública de venda em mercado, estará condicionada às condições e à evolução do próprio mercado. Obrigada. Eu também gostaria já agora de referir que o sucesso da privatização da REN é um sucesso da própria economia nacional, no sentido de que prova que existe confiança dos investidores estrangeiros na economia nacional, existe confiança e interesse, muito interesse nas empresas nacionais e nas empresas portuguesas, e que esta privatização não só salvaguarda o interesse nacional, como também melhora as condições de financiamento da própria economia. E todo o pacote de encargos, do caderno de encargos da própria privatização, o reforço do financiamento é um aspecto importante numa altura como estamos a ver hoje em dia. Em relação às questões que suscitou sobre as férias e pontes, e como foi acordado no compromisso com os parceiros, estas questões entrarão em efeito a partir de 1 de janeiro de 2013, portanto, do próximo ano. Em relação aos feriados, obviamente existe a questão da promulgação da lei. Eu gostaria que, a nível jurídico, o Sr. Secretário de Estado da Presidência fizesse a salvaguarda sobre essa questão. Muito obrigado. Quanto à questão da entrada em vigor e a questão da aplicação aos feriados, como sabe, no caso dos feriados, obviamente que por força da Concordata, que é uma convenção que o Estado português tem com Santa Sé, estão a decorrer, e está já marcada, como já foi aqui referido, o resto, penso que na última semana, no briefing, está já marcada uma reunião da Comissão Paritária que, nos termos da Concordata, existe exatamente para tratar destes assuntos bilaterais entre o Estado português e a Santa Sé. E, portanto, na proposta de lei que vai para a Assembleia da República, vai com a salvaguarda de estes mecanismos que decorrem da Concordata serem realizados pelo Estado português e se poder concretizar. De qualquer maneira, a entrada em vigor propriamente dita depende, a partir deste momento, do decurso do processo legislativo na Assembleia da República. Como sabe, quando der entrada na Assembleia da República, a Assembleia da República terá que promover, nos termos da lei, uma discussão pública, a publicação para discussão pública, depois haverá o processo legislativo interno da Assembleia da República e depois ainda a promulgação e a publicação.
A estimativa que o Governo tem, portanto, não lhe posso por esta razão dar uma data exata, porque não depende, obviamente, do Governo o controle dessas datas. A proposta que o Governo faz é que, a partir da entrada em vigor, haja uma vacácio legis pequena, mas que assegure o início da aplicação do Código por várias razões. Como sabe, por razões, algumas das propostas têm incidência, uma vez que o acordo da concertação social é conhecido, tem incidência também na área de pagamentos, de horas extraordinárias e por aí fora, e, portanto, a nossa proposta é que ele entre em vigor no dia 1 de um mês. Mas a Assembleia da República será soberana no processo legislativo a determinar, de acordo com os calendários que for seguindo, qual é que é o momento exato da entrada em vigor. E, portanto, sobre isso, a única questão que lhe posso deixar clara é essa, explicando apenas a questão da concordata, obviamente, que é uma convenção internacional à qual o Estado português está obrigado e que respeitará escrupulosamente. Sr. Ministro, para este ano, então, no que toca às pontes, não haverá nenhum regime excepcional? Só entra mesmo em vigor em 2013. Foi o que foi acordado no acordo, sim. Tânia Madeira para o Económico TV. Sr. Ministro da Economia, a pergunta é para si. Ontem, no final da reunião da Concertação Social, o Presidente da CIP, António Saraiva, dizia, numa expressão muito forte, que as nossas empresas estão a morrer. E a pergunta é de que servem todas estas medidas de alterações ao Código Laboral se as nossas empresas não tiverem financiamento e liquidez para poderem, naturalmente, prosseguir com os seus investimentos, isto numa altura em que se sabe que os 5 principais bancos vão apresentar prejuízos superiores a 1.000 milhões, com regras apertadas de desalavancagem. Quais são as soluções para as empresas portuguesas? Nós sabemos, já há algum tempo, que há problemas de liquidez na economia nacional. Aliás, não só o Ministério das Finanças como o Ministério da Economia têm atuado nesse sentido. Posso-lhe relembrar que, por exemplo, em setembro, o alargamento dos prazos das PME Invest foi exatamente no sentido de permitir ajudar a liquidez das empresas. Depois, em outubro, houve a resolução do Conselho de Ministros da aprovação de uma nova estrutura para o capital de risco público. No início de janeiro houve não só o lançamento de uma nova linha PME Crescimento, exatamente de 1.500 milhões de euros, 500 milhões de euros dos quais eram para empresas exportadoras o restante era também para PMEs, no sentido também de proporcionar melhores condições de liquidez às empresas. E, como eu disse, e como está no acordo de concertação social, também se prevê novas medidas que poderão ajudar as empresas. Nós sabemos perfeitamente que a questão do financiamento é fundamental. E é exatamente por isso que estes processos de privatizações são tão importantes. E é exatamente por isso que o processo de reestruturação do setor empresarial do Estado é fundamental. Nós queremos salvar as empresas públicas de falências, queremos salvaguardar os melhores postos de trabalho dessas empresas e queremos também que as necessidades de financiamento das empresas públicas não sejam de tal modo grandes que retirem o pouco crédito existente das empresas privadas. E, portanto, o próprio processo de privatização e o próprio processo de reestruturação do setor empresarial do Estado são os dois fundamentais para aumentarmos a liquidez das empresas. Senhora Secretária de Estado, relativamente a este negócio, em relação à ARN, se o Ministério ficou satisfeito ou não com este encaixe de pouco menos de 600 milhões, se era o valor que esperavam e se é verdade que estes negócios estiveram em risco depois da desclassificação do rating da Standard & Poor's a Portugal, que naturalmente desclassifica a dívida portuguesa, mas também o valor das nossas empresas. Muito obrigada. Não, estamos de facto muito satisfeitos com o resultado desta privatização. Todo o processo foi conduzido de acordo com as melhores práticas internacionais, seguindo critérios de transparência, de tratamento igualitário a todos os concorrentes. O resultado é particularmente satisfatório pelo encaixe financeiro que proporciona, na medida em que tem um prémio muito significativo para posições que são minoritárias e que não conferem controle a qualquer das entidades que agora entram no capital da REN. É também de salientar que a origem geográfica das empresas que agora entram no capital da REN é muito distinta. São entidades de referência no mercado, no investimento em infraestruturas, mas de origens diferentes, e isso prova que, de facto, há confiança na economia portuguesa, no futuro da economia portuguesa, e que essa confiança não é afetada por circunstâncias pontuais, como foi o caso do downgrade, e isso nunca implicou qualquer risco para esta transação, em momento algum.
António Napo, da RTP. Duas questões. A primeira ainda sobre as autarquias, só para precisar se nesta proposta está de alguma forma previsto que também os municípios possam agregar-se ou haver fusão de municípios. A segunda questão, o Sr. Ministro da Economia, quando é que as novas regras de indemnização por despedimento vão entrar em vigor? Começando pela questão dos municípios, que é rápida, está previsto de facto, como eu referi, está previsto de resto com um incentivo, que é um incentivo de um acréscimo de até 15% do fundo financeiro de apoio aos municípios por parte do Orçamento do Estado, aos municípios que optem pela fusão nesta fase. Sendo certo, como eu referi também, que isso trata-se da primeira fase da reforma da administração. O processo irá decorrer muito rapidamente, esperamos nós, relativamente à questão das freguesias e pensamos também que da experiência que for colhida deste processo haverá depois também ajustamentos a fazer relativamente à questão dos municípios. Mas, de qualquer maneira, esta lei prevê já a fusão de municípios e cria um incentivo próprio a que isso possa acontecer, por forma a que, no caso dos municípios poderem fundir-se também desde já, fazê-lo antes das eleições de 2013, o que seria, obviamente, um ganho relativamente à reorganização global do universo autárquico. Em relação à questão das indemnizações, foi acordado com os parceiros e foi aprovado hoje em Conselho de Ministros que as alterações serão feitas a 1 de novembro de 2012. A segunda e a terceira fase do memorando de entendimento em relação a esta matéria entram simultaneamente em vigor nessa altura. O valor das indemnizações será estabelecido por estudo a realizar, que irá ter em linha de conta as especificidades da economia portuguesa, mas acima de tudo gostaria de realçar um ponto, que foi um ponto muito valorizado pelos parceiros sociais, que os direitos adquiridos dos trabalhadores são mantidos com esta lei. Se um trabalhador tiver 20 anos de trabalho, tiver 20 anos de casa, tem direito a 20 meses, atualmente 20 meses de indemnização. Esses 20 meses mantêm-se. Vai existir um teto de 12 meses para os trabalhadores que tiverem menos de 12 anos de trabalho e, a partir do vigor, imagine que esse trabalhador tem 7 anos de casa, fica com 7 meses e esse valor vai aumentando consoante os valores, o número de dias que for estipulado para as compensações, mas vai ser aumentado até o teto de 12 meses. Mas para os valores existentes, os direitos adquiridos que existem a nível das compensações, mantêm-se integralmente com esta lei. Muito obrigado. Era só que estava na sequência. Lucília Tiago, Jornal Noticiário Noticiário, só para perceber se para os trabalhadores antigos que têm direito aos 20 meses, se também se tem que submeter àquele limite dos 240 salários mínimos. Já agora para a Sra. Secretária de Estado, quando referiu abril, estava a falar para a adaptação da legislação ou para a conclusão deste processo? E se não, quando é que espera que ele fique concluído? Mas já agora se pode saber quantos elementos não executivos é que os novos acionistas pretenderiam ter nos órgãos sociais, no Conselho de Administração? Em relação à pergunta sobre a restrição relacionada com os 240 salários mínimos, eu devo responder que essa restrição aplica só àqueles contratos que não atingirem o limite dos 12 meses de compensações. Portanto, os contratos atualmente em vigor não estão sujeitos a essa limitação, sendo certo que é uma limitação que irá aplicar-se só a um caso muito reduzido de situações, uma vez que impõe um teto de cerca de 115 mil euros, pelo que não terá efeitos práticos significativos. Só respondendo então às questões, relativamente a abril, o processo é o prazo previsto para a conclusão da transação, sendo que até essa data estará completo o pacote legislativo e regulatório que está neste momento a ser trabalhado. Relativamente ao número de membros do Conselho de Administração, passará a ser de 15, sendo 3 desses membros da Comissão Executiva. Agora posso acrescentar que dentro dos membros, dentro do Conselho de Administração, haverá lugar a 3 membros não executivos designados pela State Grid, um membro não executivo designado pela Oman Oil.
Inês Sequeira, do Jornal Público. Boa tarde. Eu gostava de colocar 3 questões. Uma tem a ver com a questão do contrato de promessa, compra e venda, se já está prevista uma data para a assinatura. Em relação à Assembleia Geral também, se há alguma previsão, como já existia no caso da EDP. E também gostava também de saber se os direitos de voto, quando é que deverão ser alterados? Faz parte deste pacote legislativo de que estava a falar, que terá que ser revisto. E precisava que a Secretária de Estado, se fosse possível, especificasse melhor as parcerias internacionais que constam das propostas. Muito obrigada. Bom, relativamente à assinatura do contrato de promessa e à assinatura e a data da Assembleia Geral, ainda não estão marcadas essas datas. No que diz respeito aos direitos de voto, há de facto a intenção de, em Assembleia Geral, isto não é uma iniciativa legislativa, porque os direitos de voto são fixados nos estatutos da empresa e em Assembleia Geral. Não, os direitos de voto não são consagrados na lei. O que tem que ser alterado é o decreto-lei que limita as participações no capital social da REN, mas os direitos de voto são definidos em Assembleia Geral porque fazem parte dos estatutos da empresa e existe a intenção de limitar esses direitos de voto a 25% na Assembleia Geral que venha a ser realizada. Como? Vai ter que ser alterada, então, não é? Tem que ser alterada porque neste momento os limites que existem não permitem a concretização desta transação porque são inferiores àquilo que o Estado se propõe vender. Portanto, antes da transação, naturalmente que este decreto-lei terá que ser alterado em conformidade. Relativamente aos detalhes que me pediu relativamente ao acordo estratégico. Bom, relativamente com a State Grid, há obviamente um aspecto muito importante que tem a ver com o financiamento. Este financiamento que o China Development Bank disponibiliza à REN permite à empresa um muito maior conforto para enfrentar as necessidades de refinanciamento que tem até 2014 e também um apoio substancial para a realização do programa de investimentos. Como saberão, o programa de investimentos e o plano de negócios da REN são determinados no âmbito da regulação e a entidade reguladora do setor energético foi também ouvida neste processo, como todas as entidades relevantes, para que ficassem acautelados toda a salvaguarda do interesse público, como eu já tinha tido a ocasião de referir. Relativamente ainda à State Grid e um pouco mais de detalhe relativamente ao que é o projeto estratégico. É de facto um apoio que se traduz em parte no financiamento, mas também apoio de caráter técnico. A State Grid é uma empresa que também do ponto de vista técnico tem um grau de sofisticação muito considerável e com algumas valências complementares àquilo que é a competência técnica da REN, que também é reconhecida pela State Grid como uma mais-valia para a empresa. Há o compromisso da criação de 2 parcerias, de 2 joint ventures para investimentos em Angola e Moçambique, em que as empresas entram em igualdade de circunstâncias e em que cada uma delas tem o direito de ser a primeira a ser convidada para a participação em oportunidades de investimento que as outras identifiquem. Há também o compromisso de utilizar a REN como prestadora de serviços no Brasil, uma vez que a State Grid tem já um conjunto de projetos no Brasil de grande relevância e também em projetos de rede de interconexão de energia renovável na China, porque a REN tem também competências técnicas, como referia, reconhecidas pela State Grid. Sendo que pelo menos um destes projetos será iniciado até ao final do corrente ano. Portanto, temos aqui um conjunto de datas que estão já definidas e que nos permitem perceber como é que vai desenvolver-se este projeto de cooperação a breve prazo. Um dos 2 até ao final do ano, o outro será para... Como, desculpe? A China ou o Brasil. Um até ao final de 2012, no mínimo. Podem até ser os 2, mas isto é um compromisso mínimo. E também a criação de um consórcio com a REN para futuros projetos de transmissão no Brasil, sendo que estarão 3 projetos identificados até ao final do ano de 2013. Além disso, irá haver a criação de programas bilaterais de estágios e de intercâmbio e um centro de excelência de investigação e desenvolvimento para projetos relativos à energia eólica offshore em Portugal. No caso da Oman Oil, temos também um apoio também ao desenvolvimento da estratégia e do plano de negócios da REN, designadamente na expansão do negócio de infraestruturas de gás natural, porque é importante referir que também neste aspecto
A State Grid e a Oman Oil apresentam uma complementaridade muito interessante, porque a State Grid está mais ativa no setor da energia elétrica e a Oman Oil no gás natural. Portanto, dessa perspectiva, também são parceiros complementares muito interessantes sob a perspectiva da REN. E há também um conjunto. Há a possibilidade de investimento conjunto em oportunidades que sejam apresentadas pela REN e também na zona do Golfo, vendo essas iniciativas da Oman. É muito importante perceber que a Oman Oil é um investidor estratégico pela sua dimensão, mas tipicamente um investidor de cariz mais financeiro. Portanto, não é de todo habitual que nos investimentos que a Oman Oil faz nas muitas empresas e nos países, como eu já referi, onde está em todo o mundo, que apresente contributos para o desenvolvimento da economia nacional. No entanto, no âmbito desta negociação e da apresentação destas propostas, a Oman Oil mostrou-se entusiasmada até com a perspectiva da cooperação e de se abrirem perspectivas de negócio entre ambos os países e, portanto, prevemos também aqui possibilidades muito interessantes para a REN, obviamente, mas também para as outras empresas portuguesas que vêm assim abrirem-se mais facilmente novos mercados e novas oportunidades de negócio. Ângela Braga, TSF, tendo em conta que já estamos no mês de fevereiro, e a minha pergunta é para o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, já estamos em fevereiro, queria saber se o Governo já tomou alguma decisão relativamente à tolerância de ponto para o Carnaval. Esse assunto foi assunto que hoje no Conselho de Ministros ainda não foi abordado. Hoje é dia 2 de fevereiro. Cristina Oliveira da Silva, do Diário Económico. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro da Economia, relativamente às alterações ao Código de Trabalho, referiu agora que a questão do encerramento, uma possibilidade que o Código estenderá, das empresas poderem encerrar em dia de ponto, só se aplicará a partir de 2013. Creio que tenha sido essa a indicação que deu. No entanto, a proposta de lei indicava que as empresas este ano, excepcionalmente, teriam 15 dias para informar os trabalhadores dos dias que quereriam encerrar em 2012. Portanto, queria-lhe confirmar se este ponto caiu e se, de facto, esta possibilidade é só em 2013, ou se mantém a possibilidade das empresas encerrarem este ano, tendo aqueles 15 dias para informar os trabalhadores. Outra questão tem a ver com os feriados. O Governo já indicou por várias vezes que a intenção seria extinguir 4 feriados e a proposta de lei indica que deixam de ser obrigatórios os 4 feriados que tinham sido referenciados várias vezes, que era o Corpo de Deus, o 15 de agosto, o 5 de outubro e 1 de dezembro. Uma vez que referiu, que o Sr. Secretário de Estado referiu que também isto dependerá naturalmente da concordata, já está definido que são de facto estes 4 feriados que vão cair, ou há a possibilidade de isto poder mudar ainda na altura em que os senhores deputados fizerem a apreciação no Parlamento? Em relação à primeira questão, tem toda a razão, é isso mesmo. Em relação à segunda questão, está a perguntar se... Sim, sim. Em relação aos feriados, desculpe, o que é que estava a perguntar se estes são os 4 feriados, é isso que está a dizer? Exatamente, eu referi que o que eu tinha indicado foi que a proposta de lei indicava o fim de 4 feriados, que é o Corpo de Deus, 15 de agosto, 5 de outubro e 1 de dezembro, que aliás... Com a ressalva de, obviamente, temos a questão da Comissão Paritária que se irá reunir agora no início de fevereiro e, obviamente, todas as regras relacionadas com a concordata e com, em relação à Santa Sé terão que ser tomadas em linha de conta. Portanto, todo o procedimento relacionado com a concordata do Estado português e a Santa Sé, obviamente, terão que ser respeitadas. Mas nesse caso só poderão mudar eventualmente os 2 feriados religiosos? Ouça, com toda a franqueza, como calcula, essa é uma decisão da Assembleia da República. O Governo propõe. A Assembleia da República é soberana. E, portanto, uma coisa é a proposta do Governo, a proposta do Governo é essa, o Sr. Ministro confirma, e os 2 que referiu. Os civis, sim. Exatamente. Essa é a proposta do Governo. Se poderá ser alterado ou não, que foi o que perguntou, a Assembleia da República é soberana, portanto, a Assembleia da República decidirá de acordo com aquilo que for a votação final relativamente a essas propostas. Em relação a esta questão da concordata, eu gostaria de saber quais são exatamente as regras inscritas na concordata quanto aos feriados que o Estado português tem de cumprir, porque eu já vi notícias do Cardeal Patriarca de Lisboa, em que este referia que a única obrigação inscrita na concordata era relativamente aos domingos. Por outro lado, queria fazer uma questão quanto às freguesias, para saber se confirma a majoração de 15% do financiamento para as freguesias que se vão agregar. Começando pela questão da concordata, são 2 coisas distintas, aquilo que referiu. Ou seja, de facto a concordata apenas é peremptória relativamente à questão dos domingos, ponto.
Agora, a concordata também prevê, como não podia deixar de ser num acordo entre dois Estados, que todas as matérias que estejam relacionadas com questões como, por exemplo, os feriados religiosos que interessam aos dois lados, devem ser objeto de troca de informações e, eventualmente, de colocação de questões por qualquer uma das partes. É para isso que existe a Comissão Paritária, que está prevista na própria concordata, é um órgão que a própria concordata prevê exatamente para permitir a informação mútua entre os dois Estados, o Estado português e o Vaticano, relativamente a todas as matérias que interessam a ambas as partes. Esta matéria, a matéria dos feriados, da retirada de feriados que são de natureza religiosa, obviamente que interessam à Igreja, à Santa Sé, e, portanto, nesses termos, de acordo com a concordata, devem ser colocados na Comissão Paritária. Depois de serem colocados na Comissão Paritária, haverá um processo normal, de acordo com as regras que vêm na concordata, que não, penso eu, mas não sou confesso-lhe, não sou um perito da questão da concordata, poderá terminar ou não com alguma troca de notas entre um Estado e o outro. E depois, a partir daí, o Estado português tomará as suas decisões. O que o Estado português não faria nunca, como o Sr. Ministro referiu, é tomar uma decisão unilateralmente, sem respeitar os termos em que estas matérias devem ser tratadas, de acordo com a concordata. A afirmação que referiu, que eu também tenho conhecimento por parte de responsáveis da Igreja Portuguesa, tem que ver, de facto, com, no rigor da concordata, a Igreja, em princípio, só se oporia perentoriamente a questões que tenham a ver com o domingo. Quanto ao resto, existe abertura. Foi o que sempre foi dito e é aquilo que, nos termos do funcionamento da Comissão Paritária, será agora colocado e apurado em definitivo. Relativamente à questão dos 15%, eu queria chamar a atenção, sem embargo das explicações que, por esta hora, estarão a ser dadas no debate que está a decorrer na Assembleia da República, que o incentivo para as freguesias também é de 15% para as freguesias que se agreguem, sem que isso importe num aumento de custo para o Orçamento de Estado. Portanto, é algo que tem que ser redistribuído de acordo com a poupança que este mecanismo também, como calcula esta reforma, também gerará a nível do Orçamento de Estado. Portanto, o bolo global de financiamento do Orçamento de Estado não será, em princípio, afetado pelos incentivos que são colocados, que são, de facto, 15%, quer para a fusão de freguesias, quer para a fusão de municípios. No caso dos municípios, a agregação é voluntária, se compreendi bem, é isso? A diferença é que há parâmetros, exatamente, desde já neste diploma, definem-se já os parâmetros para a agregação de freguesias e relativamente aos municípios não são definidos parâmetros nesta fase e, portanto, nesta fase a adesão dos municípios é uma adesão que desde já se abre a oportunidade criando incentivos, mas não se definem ainda parâmetros definitivos. Só uma clarificação em relação à questão das pontes. É que há pouco, na resposta à minha pergunta, vincou por 2 vezes que só entraria em vigor em 2013 e que não haveria nenhuma regra de exceção para este ano, e agora, segundo percebi pela resposta que acabou de dar, disse o contrário, que haveria uma exceção este ano, ou seja, que os empresários poderiam decidir, 15 dias depois da publicação da lei, poderiam decidir nesses 15 dias o encerramento em determinadas pontes. Em que é que ficamos? Eu gostaria de referir, como disse, os feriados e pontes ficam, começam, como foi acordado, foi em 2013, janeiro de 2013, que entram em efeito. Foi o que eu disse. Peço desculpa. Os feriados e férias começam... Agora, vou repetir, está bem? Portanto, as férias e as pontes entram em 2013. A questão dos feriados foi o que foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, depende da entrada em vigor da lei. Foi isso que me referiu. Eu depois, entretanto, perguntei-lhe se haveria ou não uma norma que é considerada excepcional, uma vez que ela entrará em vigor a meio do ano, que indica que este ano, excepcionalmente, os empregadores terão 15 dias após a entrada em vigor da lei para dizer aos seus trabalhadores quais os dias de ponte que querem encerrar em 2012. Exatamente, portanto, terão 15 dias para dizer aos seus trabalhadores que este ano, em 2012, serão então encerrados. Não tinha interpretado. Acho que era... Peço desculpa que então não tinha interpretado bem a sua pergunta. A pergunta foi, exatamente, e reitero a resposta que dei, que foi o que foi acordado, que entrava em efeito no dia 1 de janeiro de 2013.
Peço desculpa, quero dizer então que caiu à linha que diz que este ano os empregadores teriam 15 dias para informar. Este ano então não haverá encerramento em dias de ponto. Este ano não haverá encerramento. Eu só queria colocar uma questão quanto ao ponto 7 do comunicado, que refere a criação de um grupo de trabalho para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e da Lei de Finanças Locais. Só queria perguntar, em termos gerais, qual é o objetivo da revisão destas leis? Qual é o objetivo do Governo? Como sabe, esta matéria é matéria, tanto a revisão da Lei de Finanças nas Autónomas como a lei a revisão da Lei de Finanças Locais são duas matérias que estão previstas nos memorandos. Esta comissão, de resto, é uma comissão cujos trabalhos preparatórios já se iniciaram por parte do Governo, por parte com sede no Ministério das Finanças. A resolução do Conselho de Ministros de hoje formaliza a constituição deste grupo de trabalho. O grupo de trabalho terá duas componentes, como eu lhe referi, um secretariado técnico e uma comissão de acompanhamento. Os prazos para terminar as propostas a serem apresentadas ao Governo, porque depois, como sabe, elas terão de ser legitimadas pelo Governo e enviadas para a Assembleia da República, porque em ambos os casos são matérias de reserva de competência da Assembleia da República. Os timings previstos é 15 de março relativo à Lei de Finanças das Regiões Autónomas e 15 de junho, prazos máximos, como é evidente, deste ano, relativo à alteração à Lei de Finanças Locais. Os objetivos genéricos são os objetivos que decorrem genericamente do programa de Governo e do memorando. Mas, quer dizer, o grupo de trabalho está a iniciar agora o seu trabalho, portanto eu não queria alongar muito relativamente aos resultados que podem advir deste trabalho, digamos assim. Quando tiverem concluídos os trabalhos e for presente ao Governo as propostas, então depois, e o Governo as analisar, aqui estaremos para falar detalhadamente sobre isso. A pergunta é para o Sr. Secretário de Estado. Há pouco disse que haverá também parâmetros para os municípios. Eles vão ser definidos ainda este ano ou não, para entrarem em vigor antes das autárquicas do próximo ano. E queria também saber, há pouco disse-me que em princípio não haveria mapa, mas haverá propostas por parte do Governo de fusão de freguesias ou não? Obrigado pelas suas questões. Em primeiro lugar, peço desculpa, preciso fazer uma correção àquilo que referi. Eu não disse que vai haver parâmetros para os municípios. O que eu disse, respondendo à sua colega, é que este diploma estabelece parâmetros para as freguesias e não o faz relativamente aos municípios. E disse também, porque se trata de uma fase, de uma primeira fase do processo de reforma, e vamos ver como é que corre. Esperemos que corra bem, com sucesso, e com a participação de todos os autarcas e todos os órgãos autárquicos e da Assembleia da República relativamente a esta reforma, que é uma reforma administrativa de enorme folgo. Eu diria que se o país levar a cabo esta reforma, é uma reforma só com paralelo na reforma que foi feita no século XIX relativamente ao universo autárquico. E, portanto, nesta proposta de lei, nesta primeira fase, arranca-se com parâmetros desde já relativamente à redução das freguesias. Relativamente ao mapa, perguntou-me se existe já um mapa. Não existe mapa, existe naturalmente, como calcula, para se apresentar estes parâmetros, foi elaborado um estudo e foram feitas várias simulações, de resto em consonância, em consulta com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a ANAF, bem como com outras entidades. E, portanto, existem simulações, digamos assim, e é com base nessas simulações é que prevemos que, se a Assembleia não alterar significativamente os parâmetros que estão na proposta de lei, se possa alcançar um resultado final que rondará uma redução entre 1.300 e 1.400 freguesias no universo de 4.259, que são as que existem atualmente. Portanto, não é que exista propriamente o mapa, o que existe na proposta de lei são parâmetros, existem depois todo o estudo que esteve por detrás da definição desses parâmetros, que apontam para simulações que podem resultar nisso. Eu digo, reforço o podem, porque isso tem que ver não apenas com os parâmetros, como eu referi há pouco, na proposta de lei, independentemente dos parâmetros que estão apresentados, está lá íncita também
a participação ativa das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia, que podem, inclusive, nos termos da proposta por nós apresentada, podem fazer contrapropostas relativamente a alguns ajustamentos, nomeadamente na definição daquilo que são freguesias urbanas e aquilo que são freguesias de natureza rural. E como os parâmetros são diferentes de redução, de agregação para umas e para outras, essa redefinição pode alterar um pouco estes números. De qualquer maneira, eu diria que os intervalos não oscilarão muito em todas as simulações que fizemos relativamente aos valores que enunciei. Mas não existe nenhum mapa concreto, definido. Isso resultará do trabalho da Assembleia da República e, posteriormente, também do trabalho feito em conjunto com as Assembleias Municipais. A previsão de data para a reorganização de municípios? Isso não foi um assunto que hoje não consta deste diploma, como eu referi já, não está neste diploma, não está nenhuma matéria relativa a parâmetros sobre os municípios e, portanto, eu não posso estar a adiantar nada sobre isso porque não é assunto que tenha sido hoje tratado. Teremos umas autárquicas com... Hoje eu gostava imenso... Se formos fundir freguesias, podemos, às vezes até pode haver propostas de freguesias que se propõem fundir, que pertencem a vários municípios, portanto, logo aí o processo eleitoral ficará um pouco... Não, vamos lá ver. Está a colocar questões completamente diferentes. É evidente que esta reforma, como eu referi, de resto até com os morantes, tem que estar cumprida até junho deste ano, tem que ver também que implicará necessariamente com a alteração dos cadernos eleitorais para serem preparados e haverá um ano e pouco, porque as eleições estão em princípio aprazadas para algures em setembro ou outubro do ano que vem, em 2013, e portanto com a conclusão do processo legislativo até junho na Assembleia, haverá depois um ano e alguns meses, cerca de 15 meses, para que sejam feitos os ajustamentos necessários em termos de recenseamento eleitoral. Esses recenseamentos serão sempre necessários porque, como sabe, as circunscrições de freguesias, cada uma das circunscrições tem um caderno eleitoral próprio e, portanto, qualquer alteração relativa a estas circunscrições implica alterações no recenseamento eleitoral. E depois, por arrastamento, as alterações nos cadernos eleitorais implica também alterações nos quantitativos dos eleitos em cada uma das freguesias. E, portanto, tudo isso, por isso é que os timings são estes. Relativamente à questão dos municípios, o que eu tenho para lhe dizer, repito, é que nesta proposta de lei não vão parâmetros concretos relativamente à agregação de municípios. E, portanto, qualquer coisa para além do que está nesta proposta de lei, só numa fase subsequente é que o Governo ou a Assembleia da República, que isto é matéria de reserva da Assembleia da República, poderá determinar. Se não há mais questões, agradeço a vossa presença.